Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje falaremos sobre esse grande clássico da literatura francesa, que é O Vermelho e o Negro, do Stendhal. Eu li nessa edição aqui, que é da Sétimo Selo, minha editora parceira, e é uma edição muito boa, eu recomendo muito, além de ser lindíssima. Eu sou apaixonada por essa capa. Aqui no final da edição tem um próprio texto que o Henri Marie Bailey, que é o nome de verdade do Stendhal, fez com outro pseudônimo, mandou para uma revista na época para explicar o livro. Achei muito interessante, é um resumão assim, e ajudou bastante a entender o porquê do Stendhal fazer algumas escolhas no livro, no enredo, né? E o Stendhal, ele tem várias obras com vários pseudônimos diferentes. Ele tem esse costume, assim, de ter vários pseudônimos. Ele não chega a ter heterônimos, como é o caso do Fernando Pessoa, mas ele tem vários pseudônimos em várias obras. E eu acho que a mais famosa é o Vermelho e o Negro, né? O grande clássico, assim, considerado desse autor. E tem também a Cartucho de Parma, que eu também tenho interesse de ler aí no futuro, porque como eu vou explicar para vocês nesse vídeo, esse autor não é uma unanimidade. Ele é um autor assim que dividiu bastante opiniões. Foi uma leitura que a gente fez no clube, né? Nós fizemos nosso clube de leitura, a leitura conjunta de O Vermelho e o Negro. Teve gente que amou muito e teve gente que não gostou tanto. E eu me encaixei um pouco mais nesse segundo grupo em relação ao enredo. Eu já vou explicar para vocês o motivo desse estranhamento com esse livro. Mas, como eu tenho esse costume de não dizer que não gostei de um clássico, porque se ele é um clássico, em algum momento ele teve uma importância muito grande, eu ressalto que esse é um livro muito importante para a história da literatura, porque ele é considerado o primeiro romance psicológico também. Então, é a primeira vez que nós temos num livro os pensamentos do personagem sendo destrinchados, digamos assim. E ele foi publicado em 1830, se eu não me engano, né? Ele foi escrito aí mais ou menos no período pré-revolução de 30, que são os chamados Três Dias Gloriosos lá em Paris, lá na França. Ele até vai colocar uma nota aqui no começo do texto, dizendo que o texto foi escrito antes, que não tem nada a ver com isso, porque tem alguns momentos aqui que são bastante políticos no livro. Então, esse contexto histórico da França da época é bem importante para que você entenda de fato a leitura. E como o próprio subtítulo do livro fala, é uma crônica do século XIX, e aqui nós temos evidenciada a nobreza, evidenciada a burguesia em seu nascimento ali em Paris, na França, porque nós vamos ter como personagem principal o Julian, que é um dos personagens mais irritantes da história da literatura. E o Julian é filho de um marceneiro que até que tem um bom dinheiro, assim, ele não vive mal nem nada disso. Ele só não é nobre, não é bem conhecido, não é das famílias mais abastadas da cidade que ele mora, que é Verrières, uma cidadezinha aí que fica numa província, é uma província da França mais interior, assim. E nós vamos acompanhar a tentativa de Julian de ser um alpinista social. Ele tenta o tempo todo buscar ser alguém na vida, alguém na sociedade, especialmente. E por isso até que vem o título aqui do livro, O Vermelho e o Negro, porque basicamente, para uma pessoa ali do início do século XIX na França, em Paris, tinha duas formas de ascender socialmente. A primeira seria por meio do exército, que se vestia de vermelho, e a segunda seria por meio do clero, que se vestia de preto. Por isso que tem esse título aqui. E aí, ele não consegue, ele não tem capacidade de ir para o exército, até porque nós temos um exército bem desmoralizado pós-era napoleônica, né? Nós temos uma França que perdeu muitos territórios e que perdeu muita força bélica nesse período. Mas ele tem a possibilidade do clero e é isso que ele vai fazer. Então, ele vai estudar ali com um abade da região, ele vai aprender a Bíblia em latim. E esse é o grande mérito dele, assim, ele sabe falar a Bíblia inteira de cor em latim, isso com 17 anos, 18 anos. Então ele é considerado assim super inteligente, super intelectual. E a gente vai ver que nessa família de marceneiros não faz nenhum sentido para ele ter essa capacidade intelectual, não serve para nada para ele. E aí por isso ele vai buscar estudar e em algum momento ele vai parar aqui num seminário. Mas o começo da história em si é ele sendo indicado como preceptor dos filhos do prefeito dessa pequena cidade, que é o senhor de Renal. E a primeira parte do livro é toda focada na paixão que ele vai ter, o relacionamento que ele vai construir com a esposa do senhor de Renal, que é mais velha e ela é uma mulher de província, então ela não tem aquela vivência. Ela teve uma vida, claro, mais abastada, mas ela não tem experiências de vida e aí ela vai ver
esse menino franzino, todo delicado, diz aqui que ele é muito bonito, ele arrasa corações, assim, o livro inteiro é ele arrasando corações. E aí, toda a primeira parte desse livro vai ser essa construção. Em determinado momento, ele vai parar num seminário, e depois do seminário, com algumas indicações ali, ele vai ascender ainda mais, trabalhar para um marquês em Paris. É basicamente esse caminho que o Julian vai traçar aqui, ou seja, a gente está vendo a ascensão social dele. Tudo dá certo para ele no final das contas, mas aí a gente vai observar o que o Stendhal nos conclui em relação a essa vida, o que ele acha que vai esperar alguém depois que passa por todas essas fases. E o final é muito chocante. O final é assim bem impactante, bem diferente daquilo que a gente espera lendo um livro desse. Eu confesso que eu peguei um leve spoiler do final enquanto eu já estava lendo, e isso me deu um gás muito grande para continuar a leitura, porque para mim, a escrita do Stendhal, ela é um pouco enfadonha. Eu não gostei tanto da forma que ele trabalha as descrições, e eu gosto muito de descrições. Sou apaixonada por Victor Hugo, né? É até meio estranho alguém que gosta tanto de Victor Hugo não gostar tanto assim das descrições do Stendhal, pelo que eu vi da opinião das pessoas, né? Mas ele não me pegou. Em nenhum momento o livro me fisgou, assim, me deixou com tanta vontade de acompanhar os percalços desse anti-herói que é o Julian. E isso eu vi, assim, observei realmente na experiência de leitura das pessoas que você precisa ser fisgado pela história, especialmente porque aqui a gente tem meio que um novelão comédia, sabe? Aquela comédia meio sem graçona. Não sei como explicar exatamente. Mas isso a gente vê um pouco também na própria literatura russa, em Almas Mortas é meio assim, mas em Almas Mortas eu me diverti na leitura, e aqui não. Acho que eu peguei tanto ranço do personagem que eu não consegui rir da história. Mas enfim, ele tem assim esse tipo de comédia, e quem achou engraçado, conseguiu pegar esse humor que o Stendhal coloca aqui, conseguiu seguir na leitura muito tranquilamente, e eu não consegui. Embora no início tenha algumas pegadas sarcásticas que eu tenha gostado bastante. Enfim, né? São experiências de leitura, você tem que ler para ter a sua e saber o que você vai achar da escrita de Stendhal. Como eu disse, o contexto histórico do livro é bastante importante para entender todos esses elementos, porque nós temos aqui uma sociedade pautada no tédio. O tédio aparece muitas vezes aqui, mencionado mesmo diretamente, mas você vê o tédio percorrer toda a história e percorrer principalmente esses personagens que são mais nobres, personagens que estão mais acima na sociedade. Eles parecem buscar coisas que tragam alguma alegria, alguma aventura, não é nem uma coisa feliz ou triste, mas sim algo que tem algum impacto no dia a dia deles, porque eles têm um dia a dia extremamente tedioso, aquela coisa de baile, e aí fica conversando com o marquês fulano de tal, e aí conversa com o padre, enfim, tudo isso é mostrado muito bem, ele traz essa sensação de tédio de uma forma bem nítida nessas situações que ele narra aqui no livro. E o Julian, além de ser esse alpinista social, ele é um fãzaço de Napoleão Bonaparte. E aí a gente leu esse livro justamente por ter interesse nessa figura. A gente leu uma biografia de Napoleão esse ano, a gente pretende caminhar para a Guerra e Paz nesse sentido também. E aqui nós temos um fãzaço de Napoleão, que tem Napoleão como o norte. Só que o problema é que o Julian não consegue ser Napoleão, porque ele não tem a possibilidade militar de ser Napoleão, né? E aí, mesmo assim, em todas as situações de vida, ele parece tentar criar um campo de batalha próprio ali nas suas situações cotidianas. E a gente vê o Stendhal traçar vários paralelos entre o personagem principal e a vida de Napoleão também. Algumas coisas que ele próprio se reflete em Napoleão, e também algumas coisas que vão acontecendo que a gente vê que foram meio parecidas com o próprio Napoleão. E o próprio Stendhal também era um grande fã de Napoleão. Aqui, na minha edição da sétima, que eu já falei que é muito boa, tem uma linha do tempo aqui no final do livro, uma linha do tempo contando mais ou menos a vida do Stendhal. E a última coisa que tem aqui, ó, o Henry Marie Bailey. E aqui no final vai falar sobre a morte dele, sobre o epitáfio que ele deixou na lápide. E ele deixou: aqui jaz Arrigo Bailey milanês. Viveu, escreveu, amou, foi-se com XX anos em 1800XX. Amou Cimarosa, Shakespeare, Mozart e o Corrégio. Amou apaixonadamente V, M, A, Ange, M, C, vários pontinhos relacionados ao nome dessas pessoas. E ainda que não fosse belo, foi muito amado por 4 ou 5 dessas iniciais. Respeitou um só homem, Napoleão, em caixa alta. Então a gente vê aqui alguns aspectos autobiográficos também do Stendhal. Eu não me aprofundei tanto na história desse autor aqui,
que também era aparentemente ateu, e aí a gente já tem alguns paralelos também com o próprio Julian, porque o Julian, ele vai utilizar o clero para subir de vida, em nenhum momento ele tem uma relação de fato espiritual, talvez mais pro final vai aparecer um pouquinho, mas como sempre em situações desesperadoras, que é quando as pessoas buscam religiosidade, e a própria Revolução dos Três Dias Gloriosos vai aparecer aqui, né? A Revolução dos Três Dias Gloriosos, inclusive, a de 30, é a que tem aquela famosa pintura que todo mundo acha que é da Revolução Francesa de 1789, mas não é, é dos Três Dias Gloriosos. Essa revolução buscou tirar do governo o rei Carlos X, que estava com algumas medidas ditatoriais, e aí a gente tem o povo retomando para aquela ideia de Revolução Francesa, de fim de ditaduras, fim de governos absolutistas, e aí a burguesia consegue se mexer muito rápido para que traga de volta o Luiz Felipe, que também era um dos herdeiros do trono, eu acho que ele era sobrinho do Carlos X, enfim. E aí ele vai ascender ao trono e se torna aí um governante rei monarca, que é considerado um monarca um pouco mais republicano, digamos assim. E aí todo esse contexto vai aparecer aqui com as conspirações políticas. A gente vai ter esse pano de fundo não tão escrachado, porque, claro, ele não passaria por uma censura se assim fosse, mas nós temos aqui esses elementos políticos perpassando a obra também. Na segunda parte da obra vai aparecer outra personagem feminina bastante impactante, que é a Matilde, é a senhorita de La Mole, que aí vai ter outro relacionamento do Julian nascendo aí com essa moça. E ela também é uma personagem interessante, assim, que o Stendhal coloca aqui. Os personagens que o Stendhal coloca são, de fato, interessantes, mas eu não tive empatia com nenhum deles. Eu achei todos eles muito irritantes. Talvez por isso também eu não ter conseguido me envolver com a história, por não ter conseguido achar um personagem no livro inteiro que eu pensei, nossa, pelo menos esse cara que parece um pouco mais legal. Talvez o Fouquet, que é um amigo aqui do Julian, que tá sempre presente e parece que tá sempre dando conselhos, tentando fazer com que o Julian seja um cara melhor, porque o Julian é quase que um homem do subsolo de Dostoiévski, assim, porque ele é extremamente ressentido, ele nunca acha que as pessoas gostam dele de verdade, ele tá sempre desconfiando de tudo e de todos. E isso que vai levá-lo ao final dele, que é o que o Stendhal acha que acontece com as pessoas desse tipo, né? Enfim, sem dar spoilers, porque o final merece a leitura desse livro, ainda que eu não tenha gostado tanto assim. E todos esses personagens são bem elaborados, eles estão bem desdobrados, assim, na leitura você consegue ver a profundidade deles, o que é bastante interessante, que é um ponto a se louvar nessa obra aqui. Aqui no 1001 Livros para Ler Antes de Morrer, que é esse livro que tem um compilado de 1001 livros e que eu gosto muito de consultar depois de terminar grandes clássicos, porque eles costumam estar aqui com um texto bem interessante. Também tem um texto legal sobre o vermelho negro, e aqui ele vai falar que, às vezes percebido como um pouco melodramático demais para o gosto literário moderno, o vermelho negro é de vital importância para o desenvolvimento do romance como forma de arte. Por um lado, é uma história contada na tradição romântica. Sorrel pode ser inescrupuloso e mau caráter na busca de suas ambições, mas contrastadas com uma sociedade francesa burguesa mesquinha e limitadora, sua energia e iniciativa seduzem muitas vezes o leitor, que sente uma afinidade hesitante. Porém, é pelo estilo narrativo de Stendhal que esse romance se mostrou mais influente. Narrado em grande parte da perspectiva do estado mental de cada personagem, o realismo psicológico convincente da obra levou Émile Zola a proclamá-la o primeiro romance realmente moderno. Por essa razão, apesar dos exageros narrativos, o Vermelho Negro merece um espaço na estante de todo leitor sério. E aí aqui tem a capa original da primeira obra, né? Gosto bastante desse livro, assim, como uma consulta posterior. Então é justamente essa sensação que eu tenho com essa obra aqui. Embora eu não tenha realmente me identificado com a história, não tenha gostado tanto assim da forma que o autor escreve, dá pra ver a diferença desse livro em relação aos pretéritos. E aí é o grande problema também de a gente fazer essa leitura sem pensar no momento histórico em que o livro foi publicado. Porque quem já leu Dostoiévski, Tolstói, próprio Melville, já tem uma experiência com autores que mostravam muito essa questão do psicológico de cada personagem, né? E aí você pega um dos primeiros aqui, claro que vai sentir uma estranheza com o fato de ser tão sutil, mas era sutil justamente por ser o primeiro. Então, eu acho muito importante ler uma obra como essa e entender o contexto dela.
É aquela coisa de uma obra precisar se bastar sem saber todas essas entrelinhas que me incomoda um pouco em relação a ele, porque não foi o livro que me fisgou, como eu disse, mas em seu contexto é uma obra que merece a sua leitura. Mas essa obra merece sua leitura simplesmente por ser um clássico e porque você precisa tirar suas próprias conclusões e vir aqui me dizer se gostou, diferente de mim, qual foi a sua experiência literária com o Vermelho e o Negro. É isso, espero que vocês tenham gostado da resenha, espero que vocês leiam o livro também para trazerem as suas opiniões. Se vocês gostaram, deixem uma curtida, deixem nos comentários aí o que vocês acharam. Lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.